Bom, o assunto hoje é polêmico e eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês me respondam. Quem está ao vivo aqui comigo, eu quero que vocês me respondam aqui no chat o que é mais relevante, mais importante na visão de vocês, o que faz mais sentido, tá? Um engenheiro, ele precisa ter construído uma casa linda para ele, para construir uma casa linda para você também? Um cardiologista, ele precisa ter tido um infarto para poder cuidar de um paciente que teve infarto? Ou para operar um outro paciente, ele precisa ter sido operado do coração para poder ter condições de operar um paciente? Eu quero que vocês respondam aqui para mim no chat. E uma nutricionista, ela precisa ter sido obesa em algum momento da vida dela para nos ajudar a emagrecer? São algumas reflexões que eu quero que vocês coloquem aqui, ó. O pessoal tá reclamando. Não, né? O pessoal tá comentando aqui, não reclamando. O pessoal tá comentando aqui. Não, né? Eu não preciso ir obrigatoriamente numa nutricionista que foi obesa um dia e só ela vai ter condições de me ajudar a emagrecer. Eu não preciso contratar um engenheiro só com a condição dele ter construído uma casa linda para ele morar. Ele pode morar num apartamento pequenininho de aluguel que nem foi ele que construiu e ainda assim ter condições de construir casas lindas, ajudar outras famílias a terem as suas casas lindas. Faz sentido isso, né? Então, maravilha. E agora, o que você acha que é melhor? Você prefere aprender, né? Com quem construiu apenas a sua empresa de sucesso ou quem ajudou centenas de empresas a terem sucesso? Responde aqui para mim. O que é melhor? Aprender com quem construiu apenas a sua empresa de sucesso ou quem ajudou centenas de empresas a terem sucesso? Incluindo a dele. Isso é importante. Você prefere aprender com quem construiu uma casa linda para ele morar? Então assim, ó, eu construí uma casa linda, mas eu não sou engenheiro, eu não tenho formação em engenharia, nem arquitetura, nem nada. Mas a minha casa é maravilhosa. Você quer aprender comigo que construiu uma casa maravilhosa para eu morar? Ou você quer aprender a construir uma casa ou fazer uma planta maravilhosa da sua casa dos sonhos com quem já participou de dezenas de centenas de projetos e já construiu dezenas e centenas de casas, que ajudou centenas, que ajudou muitas empresas? É isso, ó, vocês estão respondendo aqui para mim. É isso que vocês preferem. Onde é que eu quero chegar com essas minhas perguntas? E por isso que eu falei que o assunto hoje ele é um pouco polêmico, porque é uma visão muito minha, é o que eu busco na hora que eu vou aprender, né? Defende-se muito hoje a história do avatar transformado. Se vocês acompanham alguém do marketing digital, vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. Eu sou o avatar transformado. O que isso quer dizer? Que é aquela pessoa que passou por uma transformação e hoje ajuda outras pessoas a passarem pela mesma transformação. Então vamos supor, é o obeso que emagreceu muitos quilos e através de uma alimentação saudável, exercício físico, sem passar por nenhum procedimento mais radical e que hoje ajuda outras pessoas a emagrecer, certo? Esse é o avatar transformado, aquela pessoa que passou por uma transformação e ensina outras pessoas. Mas não necessariamente essa pessoa tem conhecimento em nutrição, tem conhecimento em atividade física, tem conhecimento em condicionamento físico. Não necessariamente essa pessoa que passou por uma transformação, ela tem os fundamentos necessários para ensinar alguém a passar pelo mesmo processo que ela. Mesmo porque, muito provavelmente, se ela foi muito bem sucedida, ela teve ajuda de outros profissionais, de nutricionistas, de médicos, de personal trainers e tudo mais. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Se fizer sentido, coloca aqui pra mim. Vivi, faz sentido. Ou manda coração pra eu saber que vocês estão aqui comigo, né? Então, a festeira que trabalha 10, 20, 30 anos e com decoração, ou com confeitaria, ou com personalizados de luxo, ou com balões, e agora ela ensina, não necessariamente ela tem o melhor método para ensinar. Porque ela passou por essa transformação. Ela fez o que ela tinha que fazer para o negócio dela, na realidade dela, no público dela, na região dela.
Então, às vezes, a gente vê algumas promessas, e não somente na área de festas, mas em geral, olha lá, todo mundo se acha especializado hoje em dia. É verdade, porque construiu algo para ele. É a história de eu ter emagrecido 20 quilos e falar assim, vem aqui que eu te ensino a emagrecer. Não necessariamente eu vou te ensinar a emagrecer. Não é porque eu emagreci que eu vou conseguir fazer e você emagrecer também. Eu posso dizer pra você, eu posso compartilhar tudo com você. Eu posso compartilhar o que eu comia no café da manhã, o que eu comia no almoço, o que eu comia no jantar, a minha atividade física. Mas sabe por que muito provavelmente aquilo que eu fiz pra emagrecer não vai funcionar pra você? Porque o seu organismo é diferente do meu. A sua realidade é diferente da minha. O seu histórico alimentar é diferente do meu. Entende? Aquilo que você aprendeu a comer na infância foi diferente. Então, você tem alguns vícios alimentares diferentes do meu. Vamos trazer isso para o mundo dos negócios. Quando eu digo para você, faça como eu faço, eu construí uma empresa de sucesso. Então, eu vou te mostrar tudo como eu fiz. Vou compartilhar com você os meus contratos, a forma como eu faço orçamento, a forma como eu vendo, a forma como eu atendo o cliente, a forma como eu aprovo, a forma como eu separo as peças, como que eu chego no cliente, como que eu monto uma mesa, tudo. Mas na hora eu compartilho tudo, eu não escondo o jogo, muito pelo contrário. Mas nesse momento eu estou ignorando mesmo, porque eu não tenho conhecimento da sua realidade. Eu não sei onde você mora, eu não sei qual é o público que você atrai, eu não sei qual é o seu estilo de decorar, eu não sei qual que é a sua estrutura de custos, eu não sei nada a seu respeito. O que eu sei, o que eu fiz, e daí eu entrego tudo que eu sei para você. Mas isso não é certeza, não é garantia de que isso vai funcionar para você. Vocês estão pegando a ideia, gente? Fala para mim aqui. Comenta aqui, manda coração, comenta aqui no chat se vocês estão comigo, se está fazendo sentido isso que eu tô falando. Porque eu entendo que vai contra a maré, contra a corrente do que o mercado como um todo fala. Mas é porque eu venho de um outro mundo. Eu não venho do mundo de eu tenho uma empresa de festa há 20 anos e eu vou compartilhar tudo que eu sei. Eu venho de um outro mundo. Eu ajudei centenas de empresas das mais diversas áreas de negócios e eu compartilho aquilo que eu sei, mas aquilo que eu contribuí para centenas de empresas terem sucesso. E eu acredito nesse modelo. Entende o que eu quero dizer? E por que isso me veio à cabeça, sabe? Porque ontem à noite eu participei, eu fui assistir uma palestra para adolescentes, mas só que o local que eu fui mexeu muito comigo, sabe? Porque foi numa sala de aula onde eu dei aula durante 15 anos. É que, coincidentemente, minhas filhas estudam na escola que fazia parte do mesmo grupo da faculdade onde eu dava aula. Então, o prédio é o mesmo, tá? Então, ontem eu fui assistir uma palestra para pais numa sala de aula onde eu dei aula há 15 anos. E era uma sala grande, era uma sala de cursinho. E essa sala só era usada para turmas muito grandes. Então, muito frequentemente eu usava microfone para dar aula. Em dia de orientação de projeto, eu tinha 10, 15 grupos para orientar numa noite. E eram 10, 15 projetos diferentes, gente. Eu falava na mesma noite de maquiagem, eu falava de posto de gasolina e eu orientava trabalho de administração pública do INSS. Então, a diversidade, isso foi me dando um jogo de cintura. Claro que eu não nasci sabendo fazer isso, né? Eu fui aprendendo, eu fui me aprimorando, eu fui me formando dentro desse sentido, né, dentro dessa minha história profissional. Além disso, eu tinha uma empresa de consultoria, tenho até hoje, né, eu tenho clientes ativos hoje na minha empresa de consultoria, como mentora de negócios há mais de 20 anos. Então, pra mim, isso, quando eu vejo um avatar transformado, falando assim, eu vou compartilhar tudo que eu sei, eu tenho uma empresa de sucesso, eu vou te ensinar a ter uma empresa de sucesso como a minha, na minha cabeça, isso não faz sentido. Tá? Agora, isso também não quer dizer que a gente vai confiar nos teóricos de plantão, aquele cara ou aquela cara que só leu um monte de livro e que tá lá no livro, então aquilo faz sentido. Não também, tá? Eu não sou acadêmica, eu não sou pesquisadora, eu nunca fui. Inclusive, quando eu fui convidada para dar aula na faculdade, onde eu dei aula durante 18 anos, o critério deles era contratar profissionais de mercado. Quando eu fui convidada para dar aula, a diretora da faculdade, a Flávia Flamínio, ela chegou pra mim e falou assim, eu quero que você venha dar aula pra mim.
E esse convite, eu confesso que me pegou de surpresa. Eu falei, mas ela falou, você mesma, sabe? Porque o critério para dar aula nesse conteúdo, dessa disciplina que você vai começar a trabalhar, o único critério é quem tem 10 anos de experiência ou mais em agência de propaganda. E você tem os 10 anos. Então é você que eu quero. E eu falei assim, mas eu não sei dar aula. Ela falou assim, dar aula eu te ensino, mas o que eu preciso é da sua experiência profissional e da sua formação. Por quê? Eu já tinha graduação em publicidade e propaganda e eu tinha pós-graduação em gestão de marketing, né? E aí ela falou, o dar aula eu te ensino. O que eu preciso? Que seja um profissional com no mínimo 10 anos de experiência de mercado, que atue lá na linha de frente e que tenha uma formação sólida. E você tem as duas coisas? Então, é isso que vocês têm que buscar, gente, quando vocês forem aprender qualquer coisa. O que é melhor? Aprender confeitaria fina com quem faz confeitaria fina ou com quem faz confeitaria fina e é formada pela La Cordon Bleu, lá da França. Pode até ser da unidade de São Paulo, não tem problema, mas que tem uma formação que vai te explicar o porquê você vai usar o açúcar A e não o açúcar B. Que vai te dizer assim, olha, se você usar esse ingrediente, o ponto do seu creme, da sua mousse, da sua cobertura, da sua pasta americana vai ser diferente. Porque ele tem um componente aqui que tem mais água, tem menos água, tem isso, tem aquilo. Tem um porquê disso, sabe? Tem uma confeiteira funcional de doces sem glúten, sem lactose e tal, que eu sigo, que é uma querida, assim, e faz parte do mesmo grupo de mentoria que eu, e ela começou fazendo brigadeiro funcional, sem lactose, porque uma pessoa da família dela tinha essa restrição, ela desenvolveu, ela começou a vender brigadeiro, né, brigadeiro gourmet sem lactose, legal, só que depois, aí ela desenvolveu receita de brownie, ela virou confeiteira para pessoas que tinham algum tipo de restrição alimentar. Super legal. Só que daí ela entendeu que ela precisava da formação, ela precisava do embasamento. E daí ela foi estudar. E daí ela complementou. E hoje ela tem condições de ensinar outras pessoas. Mas ela tem condições de ensinar com propriedade no assunto. Porque além da experiência profissional, ela também tem uma sólida formação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é uma coisa ou outra. Não acredito nos gurus de palco que chamam por aí, que é o carinha que ensina pelo YouTube sem nunca ter ajudado ninguém, né? Agora, eu prefiro, de verdade, a pessoa que tem formação, que ensina e que dá resultado para o outro, do que aquela pessoa que pode ter 30 anos de experiência, mas que não transformou a experiência dela num método, que esse método não seja comprovado e que ele não tenha sido validado em outras empresas. Porque isso explica boa parte da frustração de quem faz alguns cursos, na hora que tá fazendo o curso, tá encantada, fala, nossa, era tudo que eu precisava aprender, era tudo que eu precisava ter na minha empresa. E depois, quando volta para a realidade, volta lá para o teu escritório, volta para o seu ateliê, não consegue aplicar. E por que não conseguiu aplicar? Porque aquilo fazia parte da realidade de quem te ensinou e não da tua realidade. Ela não foi adaptada, ela não foi adequada para a tua realidade. E talvez por falta de método, você não conseguiu adaptar para o seu negócio. Então, gente, você pode construir a casa com o método certo, você pode construir a casa do tamanho que você quiser, desde que o fundamento seja sólido. A fundação de uma casa, ela é necessária, independentemente se eu estou construindo uma kitnet ou se eu estou construindo um prédio de 20 andares. Pensem sempre nisso, a fundação, a formação, ela é fundamental. Aí, com base numa fundação, numa formação sólida, aí eu construo a casa e o prédio que eu quiser em cima dele. O que não dá para eu pegar a planta que eu construí, da casa que eu construí e falar, tá aqui a planta, constrói igual. Porque às vezes o tamanho do seu terreno não é o mesmo do que o meu. O seu terreno pode ter um aclive, pode ter um declive, e aquela planta que eu estou compartilhando com você, com a documentação toda completa, talvez não seja útil para você. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar com isso? Eu sei que é polêmico, mas eu acho que é importante. Isso me veio à mente
Ontem à noite, quando eu falei assim, gente, olha a quantidade de grupos que eu orientava aqui, de equipes e tal, quantos negócios eu tive a oportunidade de orientar, com fundamento e com resultado, sabe? Para mim é muito gratificante ter condições de orientar uma pessoa que está começando agora, bem no comecinho mesmo, e que quer sim ter noção das coisas, e daí eu indico o Excelência em Festas, que é o nosso curso de gestão descomplicada, né? E também adoro poder ajudar empresários que já estão no mercado há 20 anos e que querem aumentar seu lucro. Os fundamentos são os mesmos, mas quando a gente respeita o momento e a necessidade do outro, a gente consegue contribuir mais, né? Recentemente eu ajudei uma pessoa que trabalha há mais de 10 anos com um bolo fake. E a hora que a gente reprecificou os produtos dela, em uma semana, uma semana nada, em 3 dias, ela teve retorno sobre o investimento, percebe? Agora, segunda-feira, dei uma mentoria para dona de um buffet que está comprando outro, super empreendedora, super empresária, outra visão de negócios, mas os meus fundamentos são os mesmos para ambas. Só que eu olho o negócio, eu olho o mercado, eu olho o público e mais do que isso, eu olho o objetivo, eu analiso o que você quer pro seu negócio, né? Ó, o Wellington tá aqui da Sapuca Festas, eu que o diga. Wellington, fale mais, converse aqui com a gente, que bom ter você aqui, saudades de você, viu? Faz tempo que você não aparece lá no grupo, tá sumidinho, deve estar trabalhando bastante, né? Isso é problema bom de resolver. Então, gente, é importante que quando você for buscar essas alternativas, que você busque a união da experiência com os fundamentos, porque daí você vai conseguir adequar isso para o seu negócio. Quando você entender que é o fundamento que importa e que é o que vai te permitir levantar a casa dos seus sonhos, vai fazer mais sentido do que alguém que construiu a casa dos sonhos dele compartilhar a planta dele com você e impor, falar, é isso que você vai fazer para você ter uma casa igual a minha. Quando você não quer ter uma casa igual a dele, você quer ter a sua casa, dos seus sonhos. Entende, gente? Isso faz sentido? Isso ou eu tô viajando na maionese? Comente isso aqui, né? Eu vejo muita gente frustrada, dizendo assim, Vivi, eu fiz, mudou minha visão de marketing, ela ensina a gente a pensar e não a receita pronta. É essa a ideia. Porque a receita pronta seria eu dizer assim, né? A Marina, ela é minha aluna no Construindo Sua Presença Digital, que inclusive agora está sendo incorporada na Excelência em Festas. Eu não ensino lá, porque se for receita de bolo, eu ia ter lá, né, Marina, um calendário de posts. Eu falasse, segunda você posta isso, terça você posta isso, quarta você posta isso. Porque pra mim funcionou, então pode fazer igual. Não, gente, se pra mim funcionou, eu tenho o meu público, a minha realidade, o meu jeito de comunicar. Eu tenho que ensinar vocês a colocar a sua marca lá, a realizar os seus desejos lá. Entende? É isso. Eu gosto dessa ideia. Eu não vou dar o peixe pronto para vocês comerem. Eu vou dar a vara, né? Eu vou falar assim, olha, pega a vara para pescar o teu peixe, do tamanho que você quer pescar. E eu vou te ensinar qual que é o tamanho da isca, do anzol que você tem que fazer para o seu peixe. Então, cuidado quando alguém tentar mandar para você um pacotinho pronto de uma planta da casa linda, com toda a documentação prontinha para você construir igual. Porque daí, nesse momento, se você tentar fazer isso, você vai estar construindo uma cópia dela e não a sua empresa. Aquela que você sonhou, aquela que você desejava, sabe? Ter mais tempo com a tua família, aquela que você desejava ser melhor remunerada, aquela que você desejou um dia ser a atividade principal, né, o ganha-pão da sua família, né? Porque é fácil alguém falar para você assim, olha, para você fazer como eu já escutei isso mais de uma vez, gente. Olha, para você ter o mesmo sucesso como eu tive, então é o seguinte, você tem que fazer no mínimo 5 festas por final de semana, você tem que cobrar no mínimo 5 mil de cada uma, porque daí você vai ter um faturamento de 25 mil por final de semana, aí você vai poder ter 100 mil por mês e tal, e de repente você fala, meu Deus, mas não é nada disso que eu quero. Eu quero fazer uma festa a cada 15 dias, mas eu quero fazer a festa. Então, o que estão tentando vender para você? A planta da casa dela. Não é isso que você quer. Busque alternativas para aprender com quem vai te ensinar a construir a sua casa. É isso, tá? Eu tive que repensar a empresa do zero. Percebi que perdia muito dinheiro, salvou o meu negócio, obrigado. O Wellington é aluno do Excelência em Festas, um querido, inclusive.
e com N atividades, um negócio super lucrativo e um negócio familiar. Trabalha ele, a mulher dele, acho que a filha dele também estava ajudando numa época aí. É um negócio familiar. E não é porque não é o negócio principal da família que não precisava ser lucrativo. O Wellington é um caso, ele dobrou o valor da festa dele. Vivi, mas é impossível dobrar. Não é, ele tá aqui e ele vai dizer que sim. Essa minha mentorada dos bolos em biscuit, de 2 semanas atrás, sabe onde que ela recuperou o investimento da mentoria em 3 dias? Precificando certo os bolos dela, a gente precificou junto. Agora, na segunda-feira, ela já vai começar a aplicar o que a gente fez na segunda-feira. Sabe quanto que ela vai ter de aumento de lucro aplicando o que a gente definiu juntos? Porque mentoria é um trabalho a 4 mãos, né? Ela vai aumentar em cerca de 30% o faturamento dela, o lucro dela. Ela vai começar a ter prolabore, que ela não teve desde que ela comprou o buffet. Ela vai passar a ter. Entende, gente? Agora, quem faz o bolo de biscuit é completamente diferente de quem é dono do buffet. Mas os fundamentos da gestão descomplicada são os mesmos. Então, quais são as dicas, enfim, que eu gostaria de dar para vocês? Vocês sabem que o Café com Insight sempre tem algo prático para você começar a aplicar, né? No dia de hoje. Procure quem tem formação e especialização comprovada. É a história da confeiteira formada na França. Gente, isso faz diferença, tá? E outra, se eu também, né, eu como uma pessoa que tem sólida formação, não defender essa ideia, eu acho que no Brasil a gente tá perdendo a questão da importância da educação, da importância de uma boa formação, sabe? E eu não posso perder isso, eu não posso parar de motivar, de incentivar essa questão, primeiro, porque eu acredito nisso, eu acredito isso como um diferencial competitivo grande. Segundo, eu tenho isso, se eu não valorizar, quem vai valorizar, né? Então, eu acho que a gente tem sim que valorizar a formação, mas que também tenha experiência de mercado. Isso também é fundamental. Que tenha formação, especialização comprovada, que tenha experiência de mercado, que já tenha contribuído com dezenas de outras empresas e não apenas com a própria empresa. Eu acho que isso é muito importante a gente considerar. E que tenha um método, que tenha didática, que saiba ensinar. Porque de nada adianta também eu ter uma super empresa de sucesso, eu ter formação e não ter um método, não ter didática, eu não saber compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu sei e todas as formas que eu consigo ajudar aquelas pessoas, né? Então, que tenha um método fundamentado, comprovado, validado e que tenha ajudado já outras pessoas, que já tenha resultado com outras pessoas. Então, antes, gente, de qualquer coisa, você vai fazer curso de sushi, procura lá onde que essa pessoa é formada, o que ela faz, quais restaurantes que ela já trabalhou, a experiência de mercado é importante, sim, claro que é. Onde que ela trabalhou, que empresas que ela ajudou, quais outros sushimens ela formou, entende? Eu acho que converse com as alunas, com os alunos dos outros cursos, isso é fácil, ó. Só aqui entrou uns 5, 6 alunos meus aqui agora, né? Então assim, pega o arroba deles aqui, conversa com eles, veja se vale, se não vale. Isso vale para todo e qualquer conteúdo. Quando você encontrar escolas para qualquer área de formação, cujos professores tenham sólida formação acadêmica, experiência de mercado, um método validado e já centenas, dezenas que seja, de pessoas ou de negócios transformados, as chances de você aprender com essas pessoas aumenta muito. E valorize a formação, gente. A gente tem hoje no mercado muita gente falando assim, é bobagem ter faculdade. Mas daí a gente que faz um curso de marketing digital de 3 dias, um curso de final de semana, e volta falando, agora eu vou lançar meu curso de marketing digital. Tá errado. Valorize a formação, valorize a educação, porque isso vai impactar diretamente na sua formação e no seu negócio, né? Então, quando você une esses três aspectos que eu tô compartilhando aqui com vocês, essas pessoas, essa escola, ela vai ter muito mais repertório embasado, né, num método comprovado. Para quê? Para te ajudar a fazer um diagnóstico da sua empresa, analisar o momento que você tá passando e vai te ajudar a definir as melhores estratégias para você atingir os seus objetivos e não para você se tornar uma cópia dela, mas sim construir a sua casa, a sua empresa dos sonhos. Certo?
Hoje rendeu, né? Eu falo que esse Café com Insights é 10, 15 minutinhos, mas não são só 10, 15 minutinhos. Hoje o assunto merecia a gente estender mais isso e até para eu me posicionar em relação a isso, porque eu acredito que sem esses 3 aspectos, dificilmente alguém consegue ajudar de forma verdadeira, de forma profissional, uma outra empresa. Quem ajuda uma outra empresa, uma família que tem um sonho de viver daquilo, que sonha em empreender, tem muita responsabilidade para fazer um trabalho mais ou menos, né? Então, já que a nossa responsabilidade é igual, gente, um cardiologista na hora que vai, um cirurgião que vai operar o coração de uma pessoa, é muita responsabilidade, requer muito preparo, requer muitos anos de residência ali, sabe? De estágio com outros profissionais. Ele já tem que ter ajudado muita gente para chegar nesse estágio, sabe? Então, eu acho que quem ajuda empreendedores tem muita responsabilidade para fazer um trabalho, né, não muito satisfatório, um trabalho superficial, um trabalho mais ou menos. Não é isso que eu quero para vocês, não é isso que eu espero para vocês, porque eu sei o dia a dia árduo que os profissionais de festas levam, né? Eu sei, eu tive um ateliê durante 10 anos, não foi também pouco tempo, né? Eu sei o que é virar a noite trabalhando, eu sei o que é esperar desmontar uma festa do buffet para montar outra em 1h30, eu sei que o dia a dia não é fácil, mas ele tem que valer a pena, tem que compensar, o dinheiro tem que vir para o bolso, para o caixa da sua empresa e tem que vir para o seu bolso. Você tem que ser bem remunerada. E quando a gente fala de ganhar de 5 a 10 mil reais, talvez isso hoje seja muito distante da sua realidade. Mas vou te dizer que isso é perfeitamente possível. Dá sim para viver de festa e viver bem de festa, tá bom?